Sejam bem-vindos à Ação Nacional de Combate ao Câncer, um projeto da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, a SBCO, que há 30 anos tem a missão de ajudar na prevenção e no tratamento ao câncer, utilizando a informação como forma de vencer o medo, orientando a sociedade e diversos profissionais de saúde em todo o Brasil. Para nós, contra o câncer, sempre haverá esperança. A maioria das pessoas não sabe, mas o câncer corresponde ao crescimento desordenado de células malignas pelos tecidos e órgãos do corpo. A oncologia é a ciência que estuda e trata o câncer. E na maioria dos casos, a cura pode estar nas mãos de um bom cirurgião oncológico. Vamos explicar agora quais são os principais tipos de câncer. Falaremos também como prevenir e detectar o câncer no início. É importante saber se algo pode não estar bem com a sua saúde, ao sentir ou ver alterações no seu corpo, para que possa procurar um especialista. Quanto mais cedo o câncer for identificado, maiores são as chances de cura. Câncer da boca. É o câncer que afeta os lábios e o interior da boca, principalmente o lábio inferior. É mais comum em pessoas brancas. Para se prevenir, procure observar feridas dentro da boca, entre as gengivas, bochechas, céu da boca, língua e abaixo dela. O dentista também pode e deve visualizar estas lesões. É importante ter cuidado com dentaduras mal ajustadas, que irritam a língua e as bochechas. Fumar e mascar fumo também são fatores de risco para o surgimento do câncer da boca. Câncer de laringe. A laringe fica logo após a boca, onde estão as cordas vocais. O que mais causa esse câncer é fumar cigarros e o uso excessivo de bebidas alcoólicas. Os principais sintomas deste câncer é a rouquidão que não melhora. Pessoas que fumam, que abusam do álcool, que não melhoram da rouquidão, precisam procurar um médico. Câncer de colo de útero. Também chamado de cervical, o câncer de colo de útero é causado pela infecção por um vírus, o papilomavírus humano, o HPV, que é transmitido sexualmente por pessoas infectadas. Inicialmente, a infecção pelo vírus causa alterações benignas no colo do útero, mas se não for tratado, se transforma em câncer. Agora vamos ao que interessa: como se prevenir. O método mais eficiente de prevenção é a vacinação contra o HPV, recomendada para meninas e meninos antes da adolescência e que pode ser utilizada também em outras situações, a depender da indicação do seu médico. Medidas para controle de doenças sexualmente transmissíveis são importantes também, como o uso de preservativos no ato sexual. E todas as mulheres precisam realizar exame preventivo ginecológico todo o ano para evitar o câncer de colo de útero. Os sintomas deste câncer são corrimento vaginal com cheiro forte, sangramento vaginal e dor. Câncer coloretal. São tumores que aparecem no cólon ou no reto. Em uma grande parte dos casos, estes tumores surgem de lesões benignas chamadas pólipos. E a boa notícia é que estas lesões podem ser detectadas e removidas por um exame chamado colonoscopia, evitando-se assim que elas se transformem em câncer. Exames mais simples, como a pesquisa de sangue oculto nas fezes, também podem indicar que alguma coisa não está bem em seu intestino. Converse com seu médico sobre estas medidas. Mesmo quando o câncer já se instalou, o diagnóstico precoce leva a altas taxas de cura. Fique atento a alterações como a mudanças no funcionamento do seu intestino preso ou solto, e no formato das fezes, a presença de sangue ou muco, catarro, ao evacuar. Para prevenir, pratique atividades físicas e consuma alimentos ricos em fibras e vegetais, como frutas, hortaliças e cereais integrais.
Evite carnes vermelhas e processadas, bebidas alcoólicas em excesso e o fumo. E combata também a obesidade. Saber se tem pessoas na família com câncer coloretal é importante. Isso é chamado de histórico familiar. O risco de ter esse câncer pode passar de pais para filhos, que é chamado de herança genética. Câncer de esôfago. A cada ano, este tipo de câncer afeta mais de 450 mil pessoas no mundo, sendo mais comum em homens que em mulheres. Há 2 tipos de câncer do esôfago: o adenocarcinoma, relacionado ao refluxo e obesidade, e o carcinoma escamocelular, relacionado ao tabagismo e ao etilismo. O refluxo é quando a comida que está no estômago fica voltando para o esôfago. Dá uma sensação de queimor no peito. Para prevenir os 2 tipos de câncer de esôfago, consuma bastante frutas frescas e vegetais, especialmente cruas. Idade, história familiar, ingestão excessiva de álcool e fumo, obesidade e histórico de refluxo devem ser observados com cuidado. Os sintomas mais comuns deste tipo de tumor são a dificuldade para engolir e a perda de peso. Fiquem atentos. Quem tem esses sintomas precisa procurar o médico para fazer uma endoscopia digestiva alta. Câncer de estômago. O câncer de estômago é também um problema de saúde pública no mundo todo, afetando mais de 1 milhão de pessoas a cada ano. Os principais fatores de risco para o câncer de estômago são a idade, sexo masculino, o histórico familiar, a baixa ingestão de frutas e alimentação excessivamente salgada. A infecção pelo H. pylori, uma bactéria muito comum em todo o mundo, também está correlacionada a este risco. Os sintomas mais frequentes deste tipo de tumor são dor na região abdominal e perda de peso. A sensação de ter comido em excesso, vômitos e a persistência de sintomas de gastrite, mesmo após o uso de medicamentos antiácidos, também devem ser investigados. O importante é conhecer seu corpo e sempre procurar um médico para avaliar estes sintomas. Caso você tenha esses sintomas, o médico vai pedir para você fazer uma endoscopia digestiva alta. Não use medicações por conta própria. Além disso, pratique atividade física, evite bebidas, alimentos muito temperados e conservados em sal em excesso. E não fume. Assim, você cuida da saúde de seu estômago e pode evitar o câncer deste órgão. Câncer de fígado. O câncer de fígado pode se originar no próprio órgão, sendo chamado de câncer primário, ou, o mais comum, ter origem em outra parte do corpo e acabar chegando até o fígado, sendo conhecido como câncer secundário. Muitas vezes, em ambas as situações, não há sintomas específicos, podendo ocorrer desconforto ou dor na barriga, alteração da cor da pele e dos olhos, que se tornam amarelados, ou aumento do tamanho da barriga. Os tumores originados no fígado ocorrem principalmente em homens, e o principal fator de risco é a cirrose, que pode ser causada pelo consumo excessivo de álcool, pela infecção pelo vírus da hepatite B e C e pelo acúmulo de gordura no fígado. Daí, a importância de não beber em excesso e controlar a alimentação e a obesidade. E lembrem-se, para a hepatite B, há uma vacina muito eficiente e tanto para a hepatite B como para a hepatite C, há tratamentos eficazes. É fundamental consultar o seu médico sobre estas medidas. Câncer de mama. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres em todo o mundo. Por isso, a prevenção é tão importante. Faça sempre o autoexame das mamas, se tocando para ver se percebe algum caroço nas mamas ou nas axilas. É muito importante também ser examinada pelo seu médico e fazer mamografia a partir dos 50 anos. Fique atento aos pequenos nódulos embaixo do braço, axilas e no pescoço. E importante, homens também podem desenvolver este câncer. Para ajudar na prevenção,
Mantenha sempre uma alimentação saudável e pratique exercícios físicos regularmente. Câncer de ovário. Os ovários estão localizados na pelve ou bacia, conectados ao útero através de estruturas chamadas trompas ou tubas uterinas. O câncer de ovário é uma doença que geralmente está relacionada à predisposição da pessoa para a doença. Os dois tipos principais são os tumores germinativos, que ocorrem em mulheres mais jovens, e os epiteliais, que ocorrem mais comumente após a menopausa. O histórico familiar de câncer de mama e ovário são fatores importantes que devem ser observados para esta doença. Realizar o exame de ultrassonografia é muito importante para avaliar os ovários. Câncer infantil. O câncer infantil corresponde a um grupo de várias doenças que têm as células anormais proliferadas descontroladamente em qualquer área do corpo. São os casos da leucemia, linfomas, neuroblastoma, tumor de Wilms e atinge também outros órgãos como os olhos, rins, ossos, abdômen e sistema nervoso. É um tipo de câncer mais agressivo e somente um bom diagnóstico é capaz de identificar sua origem. Atualmente, 70% das crianças podem ser curadas se descobrirem a doença precocemente e buscarem tratamento. Câncer de pele. O câncer de pele representa mais da metade dos diagnósticos de câncer, sendo ainda o mais frequente no Brasil. O tipo não melanoma é o que ocorre mais e é o menos perigoso. O melanoma é o mais perigoso, por poder causar metástases, que é quando o câncer passa para outros órgãos. Por isso que ir a um cirurgião oncológico para avaliar alterações na pele é muito importante, porque um sinal de pele que cresce, muda de cor, forma ferida ou apresenta relevo pode ser um melanoma. E quanto mais cedo tratar o melanoma com cirurgia, maiores as chances de se ficar curado. O melanoma ocorre mais em adultos brancos. É fundamental evitar a exposição excessiva ao sol e proteger a pele, especialmente pessoas de pele clara com mais de 40 anos. Câncer de próstata. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. A próstata é uma glândula muito pequena, situada logo abaixo da bexiga e à frente do reto. Em alguns casos, seu crescimento se dá de forma tão lenta que nem sempre chega a dar sinais durante a vida e nem a ameaçar a saúde do homem. Mesmo assim, é importante fazer o exame preventivo a partir dos 45 anos, pois o único fator de risco estabelecido é a idade. Ter uma alimentação rica em vegetais e vitaminas, manter o peso saudável e evitar a obesidade aumentam a proteção contra este câncer. Câncer de pulmão. É a causa mais importante de morte por câncer no mundo e, em 80% dos casos, está relacionada ao hábito de fumar. É letal e não dá sinais, por isso é preciso parar de fumar, independente do tempo que se é fumante, para que o câncer não chegue a estágios avançados. Fumar é um risco para muitos tipos de câncer, especialmente o câncer de pulmão, por isso é que não se deve fumar. Muitas vezes é necessário o apoio de médicos para se parar de fumar. Peça ajuda ao seu médico. No caso de qualquer infecção respiratórias frequentes, tuberculose ou deficiência ou excesso de vitamina A, é preciso buscar avaliação médica. Um alerta aos homens fumantes, pois eles têm maior risco que as mulheres. Câncer da tireoide. A tireoide é localizada no pescoço e a maioria dos nódulos nessa glândula é benigna. Apenas 5% dos casos são malignos, precisando de tratamento correto para a cura. Existem dois tipos de tumores, o carcinoma papilífero e o folicular. Alguns podem ser sentidos pelo paciente como um caroço no pescoço e outros somente encontrados por um especialista. Os nódulos da tireoide podem desenvolver-se em qualquer idade, mas eles são mais comuns em adultos.
É importante lembrar que existem muitas razões para a glândula tireoide ser maior do que o usual, e na maioria das vezes, isso não é câncer, tratando-se apenas de um desequilíbrio hormonal. Mas sempre é necessário procurar o médico para a avaliação. Para diminuir os riscos do desenvolvimento do câncer, é preciso algumas medidas importantes: não fumar, evitar ingerir álcool em excesso, ter hábitos alimentares saudáveis e praticar atividades físicas regulares. Iniciativas que vão contribuir para a sua saúde como um todo. A qualquer sintoma semelhante aos que foram falados aqui, procure um médico. Os tipos de câncer que falamos aqui precisam de uma cirurgia bem feita para se alcançar a cura. E o cirurgião oncológico é o profissional mais indicado para tratar os pacientes com câncer. O cirurgião oncológico dispõe de vários recursos para oferecer um diagnóstico correto dos sinais e dos sintomas, indicar os exames e tratamentos mais adequados e aumentar, assim, as chances e esperança de cura. Para mais informações, acesse troqueomedoporesperança.com.br e encontre os melhores tratamentos e oncologistas no seu estado. Uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica,